Eu já gritei muito com meus filhos e eu já perdi muito a paciência com eles. E cada vez que isso acontecia, eu me sentia muito culpada, porque aquela não era a mãe que eu queria ser. E até hoje, às vezes, ainda acontece. Eu ainda grito, às vezes eu ainda perco a paciência com meus filhos. Mas é bem mais raro hoje em dia. E quando isso acontece, eu ainda me arrependo, mas eu não me culpo mais, porque hoje eu sei que dá para fazer diferente. Eu sei que eu estou aprendendo, eu sei que eu não sou uma mãe perfeita. Eu sou uma mãe real, sem manual, sem perfeição. Só uma mãe tentando fazer diferente. E se você também está tentando educar os seus filhos sem gritar e nem bater, mas muitas vezes você ainda perde o controle, fica aqui comigo, que hoje eu vou te mostrar como eu aprendi a educar os meus filhos sem gritar e nem bater, mesmo nos dias mais difíceis. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar aqui rapidinho. Eu sou a Ju, uma mãe borboleta. Sou mentora e educadora parental e criadora do método Mãe Borboleta. Sou mãe de 2 crianças com neurodesenvolvimento atípico e criadora do curso SOS Birras, da Caixinha da Calma e da mentoria Mãe Borboleta. E tudo que eu ensino aqui nesse canal não vem de teoria solta, vem da vida real, da maternidade real, da neurociência aplicada e da maternidade vivida no corpo e na alma. E já fique aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu preparei um presente muito prático e simples para te ajudar a aplicar isso ainda hoje e a sentir mais segurança e firmeza na hora de colocar limites nos seus filhos, sem precisar gritar e nem bater. Então, para começar esse nosso vídeo de hoje, eu vou começar te falando de uma grande crença que a gente vai formando ao longo da nossa vida, uma grande crença que precisa ser quebrada, porque ela não é real, ela não é verdade. Eu percebi uma coisa muito importante na minha própria maternidade. Eu achava que se eu não gritasse com meus filhos, eles não iam me ouvir, eles não iam me levar a sério. E aí eu ficava pensando, se eu não gritar, ele não vai me respeitar. Se eu não for dura, ele vai montar em mim. Sem medo, não tem limites. E talvez você pense assim também, que sem grito, sem garafeia, sem ameaça, os seus filhos vão montar em você, como diz a história. Mas deixa eu te falar uma coisa que mudou tudo para mim. Criança não aprende limite pelo medo. Ela aprende limite pela segurança, mais previsibilidade, mais consistência. Decora bem essas 3 palavrinhas: segurança, previsibilidade, consistência. Quando o limite vem do medo, ou seja, quando eu tento fazer o meu filho obedecer ou respeitar uma regra, somente através de gritos, de punições, ou seja, fazendo medo para a criança, o que acontece? A criança ela vai até obedecer ali naquela hora, naquele momento, quando ela está ali na tua frente. Mas aí eu te pergunto, e quando não tiver ninguém olhando? Quando não tiver ninguém olhando, a criança vai fazer de novo aquele comportamento. E sabe por quê? É porque quando a criança só obedece pelo medo, quando o limite vem do medo, tem dois pontos importantes. O primeiro é que a criança não vai internalizar a regra, o limite, porque ela não aprendeu o porquê daquela regra, o porquê ela não deve fazer determinada coisa, ou deve fazer determinada coisa. E o segundo ponto é que a criança não vai desenvolver autocontrole, ou seja, ela não vai aprender a se controlar sozinha para que ela não repita mais uma vez esse mesmo comportamento. Por quê? Porque ela não internalizou a regra. E aí o que vai acontecer? Ela só vai, nessas ocasiões, nessas situações, ela só vai aprender a evitar a punição. E isso é muito diferente de aprender responsabilidade. Mas, por outro lado, quando o limite vem da firmeza, lembra aquelas 3 palavrinhas que a gente já falou? Segurança, previsibilidade e consistência. Quando esse limite vem da firmeza, o que vai acontecer? A criança, ela aprende o que fazer, ela aprende o que é certo, ela vai aprender a se autorregular, porque ali está existindo segurança e previsibilidade, e ela também vai aprender responsabilidade. E o que realmente acontece no cérebro da criança quando a gente grita? Para começar, eu vou te explicar isso de uma forma bem simples. Quando o adulto grita, o cérebro da criança ele vai entrar em estado de alerta. É como se ele apertasse ali um botão interno de perigo. E quando o cérebro ele está nesse estado de perigo,
ele não aprende, ele só vai tentar se proteger. É por isso que às vezes você grita e o seu filho, ele vai parar o mau comportamento ali na hora, mas depois ele vai fazer tudo de novo. E isso não é porque ele é desobediente, é porque ele não aprendeu de outra forma. Ele só foi interrompido daquele comportamento pelo susto. E aí entra o nosso próximo tópico, que é falar sobre o que o cérebro da criança precisa para aprender limite. O cérebro infantil, ele aprende melhor quando ele se sente seguro, quando ele não está em modo ameaça e quando ele entende claramente o que se espera dele. Grito e palmada só vai ativar o modo sobrevivência. E modo sobrevivência não aprende, só reage. Educar não é só fazer a criança parar ali o comportamento indesejado. Educar é ensinar a criança o que fazer no lugar desse comportamento que você quer que ela pare. E agora presta atenção que eu quero que você entenda e internalize bem o que eu vou te falar. Educar sem gritar não é ser permissiva. Educar sem gritar não é deixar a criança fazer tudo o que ela quer, não é virar uma mãe zen que aceita qualquer coisa e também não é ceder só para evitar o conflito. Educar sem gritar é manter o limite, mas manter ali o limite com o seu corpo regulado. Porque quando você grita, você perde a sua força. Mas quando você fala baixo, firme e clara, de uma forma clara, o seu filho sente que você está segura e segurança transmite autoridade. E agora eu vou te falar 3 passos práticos para você educar o seu filho a partir de hoje já, sem gritar e nem bater. São 3 coisas simples que começaram a mudar muito a forma como eu coloco limites aqui em casa. Não é fórmula mágica, mas quando você aplica isso com consistência, vai mudar muito o clima da tua casa. O passo 1 é limite curto e claro. Uma coisa que eu percebi na minha maternidade é que eu falava demais, principalmente na hora ali das crises emocionais. Eu explicava, eu queria argumentar, eu pedia 1000 vezes, e muitas vezes o que acontecia é que meus filhos não estavam escutando nada do que eu estava falando. E talvez isso também aconteça aí na sua casa hoje em dia. E o que eu aprendi depois de estudar mais sobre desenvolvimento infantil e de observar muito os meus próprios filhos é que quando a gente fala demais, a criança muitas vezes ela nem consegue processar tudo aquilo, aquele tanto de informação. Primeiro porque às vezes pode ser que ela esteja ali mergulhada, super focada na brincadeira dela, nos momentos em que ela está brincando, ou em outros casos, porque ela está frustrada ou irritada. E quando a criança está nesse estado emocional, frustrada, irritada, né, um estado que a gente chama emocionalmente ativada, nesses momentos o cérebro dela simplesmente não consegue processar muitas palavras, porque ele está em estado de alerta, estado de defesa. E o que acontece é que quando a criança está nesse estado de alerta, o cérebro emocional, que está ali dominando tudo, ele vai literalmente desligar o cérebro racional, que é o cérebro que ajudaria a criança a entender todas aquelas explicações. Mas esse cérebro racional, ele está desativado nesses momentos que a criança está frustrada ou irritada. Então, o que eu comecei a fazer diferente aqui em casa foi isso. Em vez de discursos longos, explicação, ladainha, blá, 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 em vez disso eu comecei a usar frases mais curtas e claras, deixar bem claro o que eu quero que a criança faça. Por exemplo, filho, agora é hora de guardar os brinquedos. Ou um outro exemplo, filho, agora é hora de desligar a televisão. Sem discurso, sem sermão, só o limite claro e simples. E isso, você falar desse jeito, claro e simples, isso ajuda muito mais o cérebro da criança a entender o que precisa acontecer naquele momento. E sabe por que isso funciona? É porque quando a criança está emocionalmente ativada, seja animada demais, excitada, frustrada, irritada, nesses momentos, o cérebro dela não consegue processar muitas informações. Muitas palavras só vão deixar a criança mais confusa. Frases curtas é que vão ajudar o cérebro da criança a entender o que precisa ser feito naquele momento. Limites claros trazem segurança e previsibilidade para a criança. Então, o passo 1 é exatamente isso. E eu te convido a partir de hoje a fazer isso aí com seu filho, na tua casa. Limite curto e claro. Frases curtas e claras. O passo 2 é
consequência previsível e relacionada ao comportamento. Outra coisa que mudou muito aqui em casa foi eu parar de ficar inventando consequência só na hora ali da raiva. Antes eu fazia assim. Por exemplo, as crianças estavam ali brigando e aí eu falava, para, ninguém me escuta. Daí eu ficava irritada e terminava falando coisas desse tipo aqui. Pode parar agora. Se vocês não pararem de brigar agora, vai ficar uma semana sem assistir televisão. Mas aí, se a gente para pensar qual a relação que ficar uma semana sem televisão tem com briga de crianças. Não tem relação nenhuma. E a criança, ela percebe isso. O que eu aprendi foi que as consequências, elas funcionam muito melhor quando elas são pensadas com antecedência, quando elas são sempre as mesmas, diante de um mesmo comportamento, e quando elas são relacionadas ao comportamento da criança. Por exemplo, se a criança joga o brinquedo no chão, o brinquedo descansa por um tempo. A gente pega o brinquedo, filho, o brinquedo vai descansar. A mamãe está vendo que você não quer brincar com ele. Então, a gente pega o brinquedo e guarda. Um outro exemplo, se a criança não quer guardar os brinquedos e está aquela bagunça que ela deixou tudo espalhado no chão, a consequência é que, filho, se você não arrumar, o brinquedo vai ficar guardado com a mamãe por um tempo. E aí a gente pega o brinquedo e guarda num lugar longe do alcance da criança, ela não vai ter aquele brinquedo por um certo período de tempo. Então, o que você vai fazer no passo 2, o que eu te convido a fazer, é exatamente isso. Você vai pensar com antecedência em quais serão as consequências para alguns dos comportamentos que acontecem muito aí na tua casa. E aí, sempre que aquele comportamento específico acontecer, você vai aplicar a mesma consequência que você já decidiu antes para aquele comportamento. Lembrando que essas consequências, essa regrinha, de repente você anota no papelzinho, se não arrumar os brinquedos, a consequência é essa. E aí você anota algumas dessas assim. Isso tudo tem que ser avisado previamente para a criança, combinado assim, ó, filho, a mamãe decidiu que agora a gente tem essas regras e tal, porque para que a casa funcione melhor e tal e tal. E aí você explica, então, sempre que acontecer isso, vai ter essa consequência. Sempre que acontecer isso, vai ter essa outra consequência. E aí o papelzinho fica ali na sala, num lugar visível. E aí o que acontece quando você faz isso, né? Você decide as consequências com antecedência, avisa para a criança e mantém a constância na aplicação dessas consequências. Isso vai ajudar a criança a entender a ligação que existe entre o comportamento dela e a consequência. E quando essa relação fica mais clara para a criança, as disputas de poder vão diminuir muito aí na tua casa. É por isso que esse passo 2, ele funciona tão bem. É porque a criança ela começa a entender a ligação entre o comportamento dela e a consequência que foi aplicada. E quando essa consequência é sempre a mesma, o limite ele deixa de depender unicamente do humor da mãe. E isso diminui muito as disputas de poder. A criança percebe que as escolhas dela têm efeitos claros. E o passo 3 é regular o seu corpo antes de corrigir. Esse foi o passo mais difícil para mim no começo. Porque muitas vezes a gente tenta corrigir a criança quando o nosso corpo está ali no limite. O coração está acelerado, a voz já está subindo, o corpo está tenso. Só que quando a gente fala nesse estado, quase sempre o grito sai. Mas daí eu aprendi algo muito mais simples e mais poderoso. Antes de corrigir, eu faço uma pequena pausa. Eu respiro fundo e só depois eu falo. E é isso que eu quero te convidar a fazer nesse passo 3. Pausa, respira e só depois você fala. Isso pode até parecer uma coisa muito pequena, mas muda completamente o que vai acontecer depois. Porque quando a mãe grita, o cérebro da criança entra nesse modo de defesa. E nesse estado a criança não aprende nada, ela só vai tentar se proteger. Mas, quando a mãe consegue falar com firmeza, com calma, o cérebro da criança consegue ouvir, consegue entender e consegue aprender. Então, antes de corrigir o teu filho, tenta fazer isso. Pausa por um segundo ali, respira e só depois você vai colocar o limite. Essa pequena pausa pode mudar completamente o resultado da situação.
A calma da mãe ajuda o cérebro da criança a se regular. E agora chegou a melhor hora que todo mundo gosta nos meus vídeos. Eu preparei um material muito simples para te ajudar a lembrar de tudo isso que eu falei no vídeo de hoje, para te ajudar a lembrar disso na prática. É o pôster Firmeza Sem Grito. 3 passos para colocar limites com segurança. É um pôster bem lindo, no estilo Ju Mãe Borboleta, para você imprimir, colocar onde você quiser, no espelho, no banheiro, na sala, na cozinha, para você bater o olho e lembrar. Limite claro, consequência previsível e calma antes da correção. Para receber esse material que é gratuito, basta você entrar no meu grupo VIP do WhatsApp, o grupo VIP Mãe Borboleta. O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E lá no meu grupo VIP do WhatsApp também você recebe conteúdos exclusivos, você tira dúvidas semanais, você tem acesso antecipado aos vídeos do canal e também você pode participar exclusivamente de consultorias ao vivo comigo. Lá nesse grupo do WhatsApp é um espaço seguro, sem julgamento, somente para mães que querem educar com firmeza e com gentileza. Se fizer sentido para você, entra lá, o link está aqui embaixo. Se esse vídeo te ajudou, curte para eu saber que esse conteúdo é importante para você. Se inscreve no canal para não perder nenhum dos vídeos que eu faço aqui com todo carinho, sempre pensando em te ajudar. E comenta aqui embaixo, você tem mais dificuldade em manter o limite ou em controlar o seu tom de voz? Eu leio todos os comentários e respondo todos. E agora minha mensagem final para você. O seu filho não precisa de medo para te respeitar. Ele precisa de uma mãe firme, previsível e emocionalmente segura. E isso se aprende. A gente aprende juntas. Um beijo no coração, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.